Fala aí, queridos, graças a paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí, né, ministrando com vocês a palavra de Deus, e para mim é sempre motivo de honra e muita alegria quando a gente participa de oportunidades como essa que o Senhor nos concede, onde a gente vai crescendo em conhecimento, né, da graça do Senhor Jesus Cristo e meditando na palavra de Deus e naquilo que Ele tem para tratar conosco através da revelação da sua palavra. Então, antes de começar, eu queria agradecer a você que é inscrito aí nesse canal, que tem divulgado. Queria também pedir que você compartilhasse mais e mais essa palavra, essa mensagem, por onde quer que ela chegue. Então, que assim junto poderemos estar cumprindo o ID do Senhor. Então, queria agradecer a você, queria pedir que você desse um joinha aí no final desse vídeo, comentasse, e assim a gente irá também crescendo também e evoluindo como um canal e melhorando ele cada dia mais na medida do possível. Então, a gente vai também avançando na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria também convidar você para as nossas quintas-feiras, onde a gente tem os nossos temas. Fala aí, pastor, temas esses que são sugeridos por vocês. Vocês podem sugerir aí o tema que vocês quiserem. E nessa feita também estaremos abordando alguns temas atuais, né? Temas algumas vezes que tem que ser abordado, não podemos fugir nem negligenciar esses temas. Então, queria pedir também que você curtisse lá a nossa página do Facebook, tem o Instagram, e assim acompanhar aquilo que a gente tem feito de programação, tem as nossas lives da madrugada. Enfim, se você seguir lá nossas páginas, nossas mídias lá, você vai estar bem antenado naquilo que a gente tem feito para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, nessa feita também estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens com o tema As 7 Igrejas do Apocalipse. Então, hoje estaremos aprendendo sobre a igreja de Pérgamo e eu acredito que Deus tem muito a tratar conosco nesse momento. Então, abre lá a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, do 12 ao 17. Então, iremos ler versículo após versículo e assim meditaremos sobre cada um deles e aplicá-los, né, de forma muito simples na nossa vida. É aquilo que eu estou procurando estar sempre direcionando esse estudo, em que tipo de igreja nós estamos sendo para com Deus. Será que eu estou sendo Éfeso, ou eu estou sendo Esmirna, ou de repente eu estarei sendo Pérgamo? E assim a gente vai cada dia mais ajustando aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. Então, isso eu acho que é o grande diferencial da Bíblia em si. É tudo que a gente aprender, a gente procurar aplicar às nossas vidas e assim ter a nossa vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, acredito que você já deve ter encontrado Apocalipse capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Eu achei muito interessante essa expressão, a espada de 2 gumes, e dos pensamentos que o Senhor me levou quando eu estava meditando nessa palavra é que essa espada de 2 gumes, a gente precisa entender que é uma espada que corta dos dois lados, e essa espada ela fala de um julgamento imparcial. A gente precisa entender que quando eu me coloco numa posição como essa para estar ensinando a vocês algo da parte de Deus, eu preciso entender que aquilo que eu estou ensinando a vocês, eu também tenho que estar sendo ensinado por aquilo. É aquele evangelho que a gente muitas vezes precisa tá orientando as pessoas, mas a gente não tem cumprido aquilo que está orientando aqueles que nos ouvem. Então, é aquela coisa que você já deve ter ouvido, infelizmente, do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, isso não tem uma prática na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando a gente tem que ser o exemplo dos fiéis, a gente tem que ser o primeiro a fazer aquilo que a gente está ensinando. Então, quando eu estava pensando sobre essa espada de 2 gumes, que aquilo que eu estou ensinando a vocês, eu também serei julgado naquilo que eu estou ensinando a vocês. E o julgamento de Deus, os propósitos de Deus, eles são imparciais, eles são
cortam os dois lados, ele no sentido de que aquilo que você cobra a outro, você também será cobrado. Então, esse foi o entendimento que eu tive da espada de dois gumes, que essa espada é aquele que tem essa espada diz. Quem é esse aquele? É o Senhor. Então, isso aqui está bem claro. O versículo 13 diz que conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, a minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós. Eu achei interessante o comentário que está aqui na minha Bíblia, é que a cidade de Pérgamo, ela erigiu um santuário para a implantação do culto ao imperador romano. E Pérgamo também se tornara o centro da religião pagã. Está chegando uma temporada da política no Brasil e, infelizmente, muitas vezes os nossos cultos eles ficam voltados a adorar os imperadores que nos governam. Então, a gente vai fazendo muitas vezes os nossos acordos políticos, não que isso a gente precisa ter muito cuidado com isso que está sendo falado aqui nesse momento, é que muitas vezes a gente tem cedido o nosso púlpito, as nossas igrejas, a pessoas às vezes que não têm propósito nenhum com aquilo que Deus determinou para nós, com aquilo que a palavra de Deus diz que a gente tem que seguir e obedecer, e assim vai se fazendo, de certa forma, o culto aos imperadores, e daqui a pouco os cultos estão falando muito mais das lideranças políticas aqui dessa terra do que ao próprio Deus, e isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Existem pessoas às vezes que somem durante todo o seu mandato, mas quando chega a época de política, encosta nas igrejas, e as igrejas vão fazendo aqueles acordos, e vão fazendo acordos, e daqui a pouco a gente está muito mais adorando ao imperador que governa aqui, politicamente falando, nessa terra, num lugar de adorar o próprio Deus. E interessante é que aos poucos aquele culto que era prestado, que foi implantado, né, o imperador romano, daqui a pouco estava cheio de paganismo dentro da religiosidade do povo daquela época. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aos poucos os nossos cultos a Deus podem estar deixando de ser cristão e se tornando cada vez mais um culto pagão. E isso foi um erro que a igreja de Pérgamo ela cometeu naquele momento. E veja que triste essa palavra, que onde ela habitava era o trono de Satanás. Então a gente precisa entender que o trono que tem que estar levantado dentro das nossas igrejas é um trono de adoração ao Senhor. Por mais que a gente esteja aqui nessa terra, sujeito às autoridades aqui nessa terra, a gente tem que entender que o trono que tem que estar levantado nos nossos corações é um trono de adoração ao Senhor. Versículo 14: Todavia tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem prostituição. Isso que está sendo falado aqui, se você for puxar um pouco a memória, você vai se lembrar de quando a nação de Israel estava para conquistar as terras que o Senhor tinha assim determinado para eles. E a gente lembra que Balaão foi aquele camarada contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e ele não pôde amaldiçoar a nação de Israel, porque o Senhor, ele mesmo disse que como é que eu posso amaldiçoar aquilo que o próprio Deus já abençoou. Então a gente não vai entrar muito nessa história, mas essa história ela está lá em Números 25, versículo 1 e 2, no 31, Números 31, 16 também. Você vai ver um pouco dessa história. Depois você volta lá na sua casa e lê um pouco sobre ela. O interessante é que não tinha como amaldiçoar aquilo a quem Deus tinha determinado a bênção. Mas preste atenção no seguinte: o ensinamento básico de Balaão era confundir os assuntos espirituais e morais com interesses materiais.
E isso foi criando um agnosticismo libertino. Então, ele não podia amaldiçoar aquilo que Deus determinou a bênção, mas ele aos poucos foi ensinando que eu não posso amaldiçoar esse povo, mas se você fizer com que esse povo cometa pecados desagradando ao seu Deus, justamente dali será aberta uma porta para que a nação cometa justamente os pecados e dali eles deixem de ter as bênçãos do Senhor. E a gente conhece a história, o povo de Israel começou a se prostituir cada vez mais e justamente em decorrência dessa prostituição sofreram coisas terríveis. E eu quero insistir naquilo que eu já falei em outros momentos com vocês, que prostituição ela é todo e qualquer relacionamento com Deus baseado em interesses. Então isso a gente tem que trazer à memória que relacionamento estamos tendo com Deus. Se é um relacionamento baseado naquilo que Ele tem para me dar ou por aquilo que de fato Ele é. Então a igreja de Pérgamo ela estava cada dia mais sustentando também essas doutrinas de Balaão. Então aqui no versículo 15, outro sim, tem também contra tu que da mesma forma sustentas a doutrina dos nicolaítas. E os nicolaítas, a gente viu isso quando a gente falou lá em Apocalipse 2:6, a gente falou sobre que os nicolaítas significa o dominador do povo. Os nicolaítas, eles são poucos conhecidos fora do Apocalipse, mas eles geralmente encorajavam os crentes a participarem das festas idólatras. Então a gente tem que ter muito cuidado com trazendo, de volta ao altar. Quem é que tem ocupado o altar das nossas vidas? É o Senhor Jesus ou é os homens aqui nessa terra? Aquele pastor famoso, aquele cantor gospel famoso? Então, ao que a gente é movido? Em que é movida a nossa adoração? Será que quando tem alguém, de certa forma, mais prestígio, fama, que vai para um culto na sua igreja, será que você vai porque admira, porque respeita a unção que há sobre aquela vida, ou você adora aquela pessoa? Então, a gente tem que ter cuidado, porque as obras dos nicolaítas, as doutrinas de Balaão, aos poucos elas têm se infiltrado dos nossos cultos, e cada dia mais aquele altar de adoração ao Senhor, ele tem sido retirado das nossas igrejas e tem ficado um altar pagão dentro dos nossos cultos. Mas no versículo 16, portanto, arrepende, senão eu virei a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, traga à memória aquela espada de dois gumes, a espada de dois fios que corta dos dois lados. Em Hebreus 4:12, tem um versículo muito interessante que fala que porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto da divisão da alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do próprio coração. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar presente, viva, real nos nossos cultos, porque é justamente essa palavra que irá discernir, sondar o mais íntimo do nosso ser. É a palavra de Deus que tem que ser o centro do nosso culto. A palavra de Deus é que tem que ser o que rege as nossas vidas, o que rege as nossas igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre a pedrinha estará escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Essa pedrinha branca, ela simboliza um benefício que era concedido a um réu como um documento de um escravo liberto. Nós outrora éramos escravos do pecado. Hoje fomos libertos do jugo da escravidão do pecado. E esse símbolo aqui representa justamente a premiação que o Senhor concederá àqueles que viveram de forma livre
do jugo do pecado, da doutrina de Balaão, das obras dos nicolaítas, que manteram em seus corações um altar destinado de adoração ao Senhor. Então, que o Senhor, com essa palavra da igreja de Pérgamo, ele trate nossas vidas, trazendo novamente o prumo da nossa vida, o eixo da nossa vida. Então, que a gente entenda que esse altar ao Senhor, ele tem que estar sempre vivo e constante dentro das nossas igrejas, dentro de nossas vidas, assim como a autoridade da sua palavra sobre nossas vidas. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo venha ser aquele que governe as nossas vidas, venha ser aquele que a gente tenha cada dia mais um relacionamento próximo com ele. Então, que entenda, que nós possamos entender, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.